quando a gente estipula um plano de carreira que traga benefícios, que traga incentivos para o trabalhador da educação, nós podemos também exigir o cumprimento de deveres funcionais. O estabelecimento dentro do plano de carreira dos deveres funcionais. Então eu disse no primeiro ponto que eu acho essencial, um bom sistema de progressão funcional, porque ele é a espinha dorsal ali de um plano de carreira, com critérios claros e objetivos. Segundo ponto essencial, a garantia de direitos mínimos, de direitos que são obrigatórios por lei. Ok, mas aí eu venho aqui no terceiro ponto dizendo sobre os deveres. Quando a gente estipula um plano de carreira que traga benefícios, que traga incentivos para o trabalhador da educação, nós podemos também exigir o cumprimento de deveres funcionais, porque não adianta também nós apenas estipularmos direitos e vantagens. Nós podemos e devemos estabelecer nesse plano de carreira deveres funcionais. E quando a gente estabelece esse tipo faz essa previsão dentro de uma lei, fica muito mais fácil também para o gestor educacional, para o gestor público, depois cobrar desse trabalhador, desse servidor público, o cumprimento desses deveres. O que eu vejo na maioria das vezes é que os planos de carreira acabam não contemplando com clareza quais são os deveres funcionais. Então, um profissional de educação, por exemplo, ele tem o dever de ser assíduo, de ser pontual. Eu disse há pouco para vocês, quando eu falei ali dos critérios de progressão funcional, que um dos critérios interessantes de a gente prever é a questão da assiduidade, porque quando o trabalhador da educação falta, diferentemente de outros trabalhadores, nós não podemos repor ali o dia com outra pessoa. O aluno, ele precisa ter um professor dentro da sala de aula, então a gente precisa necessariamente de um professor substituto. Então, a gente acaba tendo ali um pagamento, um gasto de recursos públicos em duplicidade, quando esse trabalhador do magistério ele falta. Então, as faltas na educação, elas realmente são um problema, porque quanto mais a gente precisa contratar professores e profissionais para cumprir os dias letivos, mais gastos nós temos, gasto público, e menos ali a gente tem de recursos para dividir, para melhorar os salários dos servidores, menos recursos para estimular a evolução funcional desses trabalhadores, menos recursos para fazer ali todo o cumprimento de todas as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, manter as escolas todas funcionando. Então vejam que o bolo é um só. Então é dever do profissional da educação ser assíduo e pontual. Então, quando esse trabalhador, por exemplo, ele começa a faltar, e aí entra numa outra obrigação que eu quero pontuar aqui para vocês, a questão de cumprir ali os horários de trabalho pedagógico coletivo, já que esses horários de trabalho pedagógico, eles integram a jornada de trabalho desse professor, desse trabalhador da educação, que é remunerado por isso, já que 1/3 das atividades da carga horária desse profissional deve ser remunerada e deve ser destinada a atividades extraclasse. Quando a gente não tem um profissional que é assíduo, ele acaba sendo um profissional desidioso. E aí a gente entra nessa questão da desídia, de demonstrar, de comprovar, na verdade, que aquele trabalhador ele não está comprometido com a sua atuação profissional. Então, imaginemos um professor que falte toda semana lá no HTP-C, no horário de trabalho pedagógico, que é toda terça-feira. Então, o profissional que falta em todo o HTP-C, ele traz um prejuízo, ele traz um prejuízo para si, porque ele não está participando daquele momento de capacitação, de trabalho pedagógico, e ele traz automaticamente um prejuízo para os alunos, porque essa sua falta, essa sua ausência, ela acaba refletindo de fato ali
no seu desempenho profissional dentro da sala de aula, no seu desempenho com os alunos. Ele deixa esse profissional de compartilhar as suas experiências com os demais colegas de categoria. Então, quando a gente estabelece dentro do plano de carreira todos esses deveres, fica muito mais fácil da gestão educacional, da coordenação pedagógica, dos diretores de escola, da Secretaria de Educação, cobrar a atuação desse profissional. Então, olha, profissional, você tem aqui um plano de carreira que traz direitos, vantagens, te estabelece um sistema de progressão funcional, claro e objetivo, mas você também precisa cumprir esses deveres. É necessário que você cumpra esses deveres para que o sistema educacional público da nossa rede, do nosso sistema, funcione adequadamente e nós não tenhamos gastos desnecessários em relação por conta das suas ausências. E aí entra uma segunda questão que eu acho interessante dizer aqui para vocês. Quando a gente traz todos esses regulamentos, todas essas previsões, não basta também nós estabelecermos isso na legislação e não procedermos, enquanto gestores educacionais, à efetiva fiscalização ou monitoramento desses deveres. Por quê? Uma vez que esse profissional descumpriu os seus deveres, é obrigação da gestão educacional apurar essa irregularidade, apurar o cumprimento, na verdade, o descumprimento desse dever funcional, ok? Então, não basta nós termos ali uma legislação que traga esses deveres, mas essa legislação não seja aplicada. Então, também é dever aí e responsabilidade da gestão educacional cobrar, fiscalizar e monitorar esses deveres e, quando eles forem descumpridos, proceder à respectiva atuação, ali, apuração, obviamente garantindo o direito de defesa, contraditório, enfim, para os profissionais. Ok, pessoal? Então, são esses 3 pontos que eu quero deixar aqui para vocês refletirem quando vocês forem participar de um processo de elaboração ou revisão de um plano de carreira. Por quê? Nesses 3 aspectos, são os 3 aspectos que eu sempre vejo perguntas dos meus alunos nos cursos. Sarita, como que a gente cria aqui um sistema de progressão funcional eficiente? Eu posso estabelecer um critério de assiduidade? Eu posso estipular dedicação exclusiva? Eu posso penalizar de alguma forma o trabalhador que é faltoso, que não cumpre os seus deveres? Como que a gente cria um sistema de progressão funcional que estimule esse trabalhador a não faltar e ao mesmo tempo a ter benefícios remuneratórios? Então, todos esses pontos que eu coloquei aqui para vocês são aí originados dessas experiências do dia a dia aí da educação, da minha atuação e também desse contato com os alunos. Então, fica aqui para vocês essas orientações para que vocês, de fato, possam ali auxiliar e participar do processo de elaboração do plano de carreira dos municípios que vocês atuam ou do estado, da rede estadual. Olha lá, ó, tem uma participante aqui dizendo que o município fez o plano de carreira do magistério sem ouvir os professores. E vejam como é interessante essa questão da oitiva. Essa eu poderia dizer que seria um quarto aí, ponto essencial no processo de elaboração de um plano de carreira, que é fazer a oitiva dos trabalhadores que são interessados naquele plano de carreira. A gente precisa ouvir as reivindicações dos profissionais daquela categoria, dos profissionais que integram aquela classe de trabalhadores, para que depois nós possamos, de fato, analisar aquilo que é viável, que é interessante, que é pertinente, ou é viável do ponto de vista financeiro também. A gente sabe, eu trabalho com educação há muitos anos, eu sei que muitas vezes não é possível atender todas as reivindicações, principalmente quando elas envolvem a questão orçamentária e financeira, já que a gente precisa ali fazer uma legislação que seja uma legislação que ela consiga ser mantida ao longo dos próximos anos. Então, a gente não pode também sair criando vantagens e benefícios sem fazer o estudo do impacto orçamentário e financeiro. Porém, nesse processo de oitiva dos professores, dos profissionais da educação, é interessante fazer essa oitiva e fazer a devolutiva. Olha, professores,
tais e tais reivindicações são possíveis por conta disso, disso e disso. Essas outras reivindicações, esses outros pedidos, eles não são possíveis por conta disso, disso e disso. Ou seja, trazer também, fazer a oitiva das reivindicações, mas também ao mesmo tempo dar uma devolutiva para os profissionais. Por que não está sendo feito? Por que não está sendo garantidos tais e tais pedidos, tais e tais reivindicações? Dar uma explicação para os profissionais, e isso é uma questão muito interessante, tá? Então, muito bem lembrado aí pela nossa colega participante aqui da live, ok, pessoal?